E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Chegando na parte final do nosso curso, basicamente fechando aqui, nós vamos trazer os layouts, né? Algum modelo, vamos trazer para você o modelo de um layout, né? Vai ser uma base para você trabalhar o seu site. Só uma referência, não é? Quer dizer que todo layout é igual, tá? Mas aí você pode achar, pesquisar na internet alguns modelos de layout e você pode adaptar aí a sua necessidade, tá bom? Mas eu vou trazer para você um modelo que você pode implementar, você pode testar e a partir dele você desenvolver então as suas páginas. E aí lembrando que eu vou trazer brevemente aí um site, vamos fazer uma criação de site usando HTML e CSS do zero, tá? Você vai aprender como estruturar, como é montado a pasta, como onde vai ficar as imagens, os arquivos, tudo direitinho, passo a passo, utilizando apenas o Notepad++ e o nosso material de base que a gente já teve, portanto, ao longo das nossas aulas, tá bom? E eu espero que você possa desenvolver. Acredito que você já tenha desenvolvido usando já a aula de HTML, já era possível fazer, só com a aula de HTML já é possível fazer um site levemente, relativamente bacana, mas com esse conteúdo dessa série de aulas de CSS, você certamente consegue fazer um site muito mais elaborado. E aí, com base nesses conteúdos que a gente já viu até aqui, nós vamos criar, eu vou criar para você um site modelo, vai ser um site bem legal, e aí eu vou trazer uma sequência dessas aulas para você, o desenvolvimento passo a passo para você criando aí o seu site, tá bom? Hoje eu vou trazer para você um layout, né? Vamos criar um layout, vamos entender como que se faz por parte cada elemento do site, tá bom? Então vamos fazer isso aqui nesse exemplo usando CSS e, claro, as bases de HTML, tá bom? Vamos lá? Vamos, mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, que isso ajuda muito e muito mesmo no desenvolvimento aqui do nosso canal, tá bom? Vamos seguindo, vamos então para o layout, vamos desenhar então o layout, vamos entender, tá bom? Mas isso você vai ter um geral, né? Bom, layout, né? Geralmente ele é dividido em cabeçalho, menu, o conteúdo e o rodapé. E aí nós temos um desenho, né? Um desenho de um site. Observe, tudo a parte superior de cabeçalho, a área de menus, navegação, e aí tem conteúdo, né? Tem um conteúdo lateral, um conteúdo principal, um conteúdo auxiliar de apoio e a base de rodapé. O site geralmente tem essas bases, essa composição. E aí nós vamos entender passo a passo de toda a estrutura e, claro, utilizando a estrutura semântica do HTML para a gente fazer todo o nosso trabalho, tá bom? Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com CSS, não é HTML. Lá no HTML nós temos uma aula que fala, né, sobre as tags semânticas, explica o que é cada coisa e a importância da sua estruturação utilizando as tags semânticas, tá bom? Vamos lá para o nosso layout, vamos trazer para você, vamos começar pelo começo, né? E é onde começa a sua página pela o cabeçalho. Todas as páginas começam lá por cima, né? Então vamos lá. Aqui nós temos um cabeçalho, geralmente está localizado na parte superior, né? Dos layouts das suas páginas, onde geralmente vem o logo da sua empresa, da sua marca, né? Do site, da loja, do que for o site. Geralmente é no topo, na parte superior. Geralmente, né? Logotipo e o nome dos sites estão ali, tá bom? E aí nós temos aqui um exemplo, ó. E aí nós temos um seletor head, que é o nome da seção lá, né? Background color, e aí nós estamos definindo uma cor de fundo. E nós vamos dizer que tudo que estiver lá dentro lá vai estar centralizado. Todo o texto, né? Vai estar centralizado. E nós vamos deixar um preenchimento, né? Um espaçamento de 20 pixels em ambas as bordas, né? Superior, inferior, direito e esquerdo. Por que nós estamos usando o padding abreviado, né? Então aí você deixando aqui 20 pixels vai funcionar 20 pixels direita, esquerda, superior e inferior, tá bom? Vamos ver o resultado disso aqui. Vamos lá para o nosso exemplo. Observe que nós temos aqui, ó. Vamos lá, o nosso código. O que que acontece aqui? A gente tem então o nosso cabeçalho. Nós dividimos aqui, ó, div classe header, né? E aí, um título, né? Cabeçalho, por exemplo, que é esse aqui, é um cabeçalho da página. E aí, efetivamente, nós temos aqui, ó, o título do site,
título, né? O título que aparece lá. E aí nós estamos usando o Metacar 7 que é para fazer a configuração, né? A adaptação ao nosso conteúdo. Aqui, esse aqui é um meta, o viewport, quer dizer, isso aqui é para deixar, né, o seu conteúdo responsivo, né, que se adapta de acordo com as telas. E aí a gente tem aqui, ó, que é aquele exemplo que a gente falou, né, a estilização, margem 0 pixel, e aí a gente determinou aqui o cabeçalho, né, o header, que é a classe aqui, ó, classe header, background color, o preenchimento, né, nas laterais e no topo e no inferior de 20 pixels e alinhamento do texto centralizado. E o resultado a gente vê do nosso cabeçalho. Observe que aqui já temos um esboço do que é o nosso cabeçalho. Observe o cabeçalho, né? Tem uma corzinha mais cinza aqui, o resto a gente vai desenrolar aí ao longo das aulas. Vamos lá? Vamos seguindo. Então aprendemos a fazer o nosso cabeçalho, né? Temos uma base já de cabeçalho aqui. Vamos dar sequência. Barra de navegação. O que é a barra de navegação, galera? Bom, a barra de navegação é o que? São os menus, né? São onde eu vou fazer a ligação entre outras páginas do próprio site, né? Ou externo a outras páginas, a outros sites você utiliza. E aí nós vamos lá no nosso Notepad. Nós temos aqui o nosso código, tá? O nosso Notepad. Aqui, ó. Vamos lá. Nós vamos... Observe que nós já temos aquele nosso cabeçalho que a gente criou lá, né? O cabeçalho, e aqui nós vamos para a nossa área de navegação, né? Div classe nave, né? A gente poderia usar as tags semânticas, né? Aqui poderia estar nave também. Mas vamos seguindo aqui, né? Bom, aqui nós criamos os links só para exemplificação, né? Não tem ligação, mas é para definição lá do nosso menu. E nós temos aqui para isso, nós temos os links, né? Link 1, 2, 3, dentro de uma divisão de navegação. A gente poderia ter uma lista aqui também, mas aí você pode adotar depois da forma que você achar melhor, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos um seletor um universal que vai funcionar para toda a página, né? Box size, boarding box. E aí nós vamos fazer assim, ó. O meu corpo da página terá uma margem de 0 pixels, né? Todo o corpo. Aqui nós é o cabeçalho, a gente já viu lá, né? É a cor de fundo, temos o preenchimento e o alinhamento do texto. Aqui nós vamos lá para a questão da nossa barra de navegação superior. Bom, temos aqui ó, top, ou seja, a classe top nave, ela terá um move floor, hidden, background color 33, né? Usando aqui o hexadecimal. Aqui nós vamos estilizar, né, o link, né, que é para o nossos tag A, top nav A, vai funcionar lá no lado. O que acontece aqui? Vão estar alinhados a left à esquerda, né, ou seja, eu alinho, né, eu deixo um ao lado do outro. Display block, color, é a cor, essa vai ser a cor lá do texto, né, da fonte. O texto vai estar centralizado, todos os textos, né? Preenchimento superior e inferior 14 pixels, direito e esquerdo em 16 pixels. Text Decoration None, ou seja, a gente vai tirar aquele sublinhado que tem lá no link, tá? Normalmente. Aqui, ó, muda quando você passar o mouse. Aqui, ó, a classe Top Nav A, hover, ou seja, quando eu passar o mouse, ele vai carregar, né, essa nova cor. E o texto que lá tá branco, uma cor aqui, ó, ele vai ficar preto, tá bom? Então a gente vai verificar lá, vamos testar o resultado, verificar o resultado aqui, ó. Observe, esse é o cabeçalho que a gente já viu lá no outro, né? Esse é o nosso cabeçalho e aqui é o nosso menu. Observe, quando eu passo o mouse em cima aqui, ó, muda a cor, né? Observe, que altera aqui a cor e aí é onde tem os menus ele altera, tá bom? Então aqui nós temos já no nosso cabeçalho e o rodapé. E aqui no caso desse espaço que vai ter a sua logomarca, contatos, né? Ou uma imagem que você tiver, você pode adicionar essa parte aqui. Nós vamos criar um site depois, como eu disse, e aí você vai acompanhar cada passo. Então aqui é a nossa área, né? Nosso menu da nossa página.
Beleza? Muito bem. Seguindo, já vimos, portanto, o topo, né? E os menus, né? Topo, onde fica as logomarcas, nome da empresa, nome do site. Os menus que vai navegar entre as páginas e ou para outras páginas. E vamos dar sequência, né? Então, nós vamos criar aqui, então, as propriedades content, é o parte de conteúdo, né? Vamos lá. O layout nessa seção geralmente depende do usuário, dos usuários alvo do público, né? Do que você tem. Ou seja, cada objetivo, se você é uma loja, se é uma galeria de fotos, se é uma construtora, se é, enfim, qual o que você deseja, aí você vai adaptar o conteúdo aí, tá bom? O layout mais comum é um ou combinação deles, dos seguintes. E aí nós temos aqui os exemplos de layout, então observe. Nós temos uma coluna, né? Observe aqui seria o topo, o menu e o negócio, o conteúdo e os rodapés. Temos aqui com duas colunas e um com três colunas, que é o nosso exemplo que a gente vai implementar aqui, tá bom? Vamos lá para o nosso exemplo, vamos lá para o nosso Notepad mais uma vez. Vamos aqui então para o nosso exemplo. Observe, a gente tem aqui as três, né? Ó, nós temos o cabeçalho que a gente já viu, temos o menu que a gente também já viu lá, e agora nós vamos para o nosso conteúdo, né? Aqui, ó, a nossa primeira coluna, a nossa segunda e a terceira, tá bom? E aí a gente colocou dois textos qualquer aqui do Lorin Y, né? Só para representar que era conteúdos. Bom, mas vamos lá, efetivamente o que importa é aqui, ó. Vamos lá. A gente não vai explicar aqui, porque isso aqui a gente já explicou lá no exemplo anterior. Vamos passar lá para a parte do conteúdo, né? Vamos lá. Aqui nas colunas, né? A gente cria aqui, ó. E o legal dos comentários é que você exemplifica, se localizar, né? Aqui nós estamos criando, então, portanto, as três colunas, né? O que que a gente faz aqui, ó? Class column é o nome das nossas classes lá, ó. Observe, tá vendo? Classe column, ó, ó, tem uma classe, é a mesma classe, observe que são três classes iguais, né? E o que que acontece aqui nessas classes colunas? Elas vão ficar flutuando à esquerda, float left, ou seja, flutuando à esquerda, e elas terão uma largura de 33,33 pixels, né? Ou seja, toda a área é 100%. Então, 3,3 vai ficar o quê? Vai ficar no final 99,9. Então, a gente divide então em 3, né? Vai ficar em 3 áreas iguais, com o preenchimento de 15 pixels, tá? Esse é o preenchimento. Aqui nós vamos limpar os floats após as colunas. O que que é isso? Observe aqui, ó, nós temos uma classe lá em cima, nós criamos uma divisão chamada classe row after, né? E dois pontos after, e aí o content, e aí o display table, né? Vai criar tipo uma estrutura de uma tabela, e clean bottom, tá? E esse aqui, esse camarada aqui, o que que ele faz? Ele vai fazer a questão da responsabilidade, né? Basicamente a questão da adaptação, ou seja, as três colunas elas se adaptarão de acordo com o tipo de dispositivo. E aqui nesse caso, observe aqui, ó, faz com que as três colunas sejam empilhadas, né, sobre uma sobre a outra, em caso de a tabela ser ajustada, né? Outra vez que um lado ela vai se adaptando ali. Então ela pode ficar a depender da estrutura da tela, tá bom? E aí nós temos aqui, ó, coluna 100%, que é quando, no caso, se a tela ficar reduzida, né, ela vai ficar uma abaixo da outra. Beleza? Vamos lá para o resultado, verificar aqui para você a nossa coluna. Vamos lá para o resultado. Bom, isso é o que a gente fez. Observe, a gente já tinha criado, né? Já tínhamos definido aqui o cabeçalho. Nós temos aqui o nosso menu, ok? E agora aqui as áreas, observe, de conteúdo, né? Observe, nós temos três colunas iguais, né? Uma, duas e três. Ou seja, você poderia colocar uma, poderia diminuir, né? Por exemplo, colocar essa de meio aqui de 50% e as outras menos, né? Por exemplo, vamos fazer um teste para você verificar a alteração. O que que a gente vai fazer aqui, ó? Observe. Vamos fazer diferente. Cadê onde está a coluna? Vamos lá. Ao invés de ser... Aqui nós fizemos uma definição, né? Aqui elas vão ficar todas iguais. Aí nós teríamos que alterar, criar uma outra alteração, um ID ou coisa do tipo para diferenciar elas. O
que a gente vai trazer aí no próximo exemplo, tá bem? Então é isso que você viu aí, então, o nosso primeiro, uma base, né? Já temos um layout quase que completo, cabeçalho, links e conteúdo. E vamos dar sequência aqui para a gente falar aí, né? Criar de repente outras continuidades. Vamos para a parte final, que é a parte do rodapé. Aqui nós temos colunas iguais, desiguais, né? Vou mostrar para você como se faz as colunas desiguais, né? De uma coluna de duas colunas, por exemplo, ou coluna maior e menor. Vamos ver aqui como é que a gente consegue fazer essa dispersão aqui, tá bom? Para isso, nós vamos novamente lá no nosso Notepad para a gente exemplificar, portanto, na prática, né? Trazer o resultado diferente das colunas. Vamos lá. Tá. Aqui no Notepad a gente tem, né? Observe que é a mesma base. O que que a gente vai fazer aqui? Observe que aqui nós temos aqui a questão do navegador, tal. Aqui, navegador a gente já fez, ok. Passar o mouse, ok. Vamos lá para as colunas, né? Observe, nós estamos criando aqui as três colunas. Nesse caso, observe aqui, ó, coluna, float left, padding, 10 pixels, ok. Aqui nós vamos adicionar uma coluna à esquerda e à direita, né? O que que eu estou dizendo aqui? Eu criei aqui uma classe column e uma classe site. O que que acontece? Lá no meu HTML eu criei em duas das colunas, observe, coluna, veja bem, aqui nós temos, cadê? Ó, nós temos uma coluna column side, e aí nós temos uma coluna middle, que é a coluna do meio, né? São as de lado, e uma outra coluna de lado, tá? São duas colunas de lado e uma coluna do meio, tá? Observe que nós temos uma coluna, essa vai ser a central, que nós temos duas colunas. E aí o que que a gente está fazendo aqui, ó? Na coluna, ó, essas são as colunas do lado direito e à esquerda, nós vamos ter aqui, ó, uma largura de 25%, tá bom? 25% é a largura das duas colunas. E a coluna do meio, a coluna central, ela terá 50%. Coluna ponto middle, né? Classe coluna e classe middle, terá 50%, que é de 100%, né? E aí você observar aqui, ó, nós temos a classe coluna, middle, são dois. Observe que ela tem dois nomes, duas classes, né? Classe coluna e middle, aqui é coluna e slide, tá? Observe aqui, ó. Aqui a gente não muda, é o que a gente já fez lá, né? Limpar os float após a coluna, que é ponto .row, after, content, display table e ainda a clear both. E aí a questão da responsabilidade, que a gente não muda, a alteração que a gente já fez lá no exemplo anterior. O resultado é isso aqui, ó. Observe que nós temos as colunas, né? Observe que essa coluna aqui é menor já, né? É uma base menor. E aqui nós temos a outra coluna menor dos dois lados, ou seja, seriam uma espécie de conteúdo auxiliares e aqui o conteúdo principal do site, tá bem? Por exemplo, um site de notícia que teria assim as notícias, né? Tipo, poderia colocar aqui uma série de links para outras notícias, aqui as notícias principais e aqui notícias ou outro conteúdo extra, né? De repente. É mais ou menos isso. Você pode brincar aí, portanto, com seus conteúdos, a depender do que você vai desenvolver na sua página, tá bem? A gente viu então, portanto, aí criando, né, as colunas de modo desiguais. A gente viu o exemplo anterior, colunas iguais, três colunas iguais, e nessa aqui a gente viu as colunas, né, diferentes, né, duas colunas menor e uma maior. Beleza, vamos seguir, continuando desenhando o nosso layout. Vamos para a parte final, né, a parte do rodapé do nosso site. E aí o que que acontece? O rodapé ele é normalmente a parte inferior, e aí você pode ter vários rodapés. Você pode ter um rodapé em cada seção, você pode ter um topo também em cada seção, né? No caso, um rodapé você pode estar em qualquer seção, mas geralmente tem um rodapé final, efetivamente, que é o nosso caso aqui, tá bom? E aí nós temos uma classe footer, vai dar uma cor de fundo, esse alinhamento seja o padding em 10 pixels. Vamos lá para o Notepad só para a gente verificar o resultado, o exemplo, né? Observe que aqui nós temos todo o CSS que dos exemplos anteriores, eu não vou estar repetindo, tá? Eu vou lá para a parte do rodapé, que é essa parte aqui, ó. Footer, e aí lá no HTML nós temos aqui, ó, criamos uma seção de rodapé, tá? A classe footer, rodapé. O que que eu estou dizendo aqui, ó?
ele vai ter uma cor de fundo, e aí normalmente você pode deixar a mesma cor dos menus lá em cima. E aí, o que, que a gente, ou do cabeçalho, enfim, fica a seu critério. Nós temos um preenchimento em 10 pixels e o texto alinhado à direita. E o resultado é aqui o nosso site, observe. Nós temos então aqui absolutamente um desenho completo do site, né, da nossa página principal do site aí. Basta você, portanto, adicionar os conteúdos para adicionar o seu site efetivamente. Aí você vai colocar aí direitos autorais, conteúdo aqui nessa parte. Esse aqui, portanto, é o nosso design de um site, né? É uma base de um site, portanto, completinho aí com os layouts aqui de CSS, beleza? Aí você pode brincar aí. Curtiu o vídeo, gostou? Deixa um like, ativa as notificações, deixa um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Mais um vídeo, até a próxima.